E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Que é o Leonardo de volta com a aula 4 de Sociologia para o Enem 2015, nesse lindão projeto Arrase no Enem. E aí, prontos? Estão estudando? Estão cumprindo com as dicas que eu dei para vocês, lendo muitos jornais, periódicos, portais de informação, se esforçando, discutindo os assuntos das aulas com os seus colegas, estão relacionando as aulas de sociologia com as aulas de filosofia, de história, de geografia, de redação. E aí, estão fazendo a sua parte no nosso combinado para a sua preparação para o Enem ser efetiva? Quero só ver, hein, pessoal? Eu quero só ver. Eu quero chegar lá no fim do ano, quando sair o resultado do Enem. Quero receber muitos e-mails, quero receber muitas notícias de que vocês foram bem e de que essas aulas tiveram uma contribuição mínima, mas certeira para o seu sucesso no Enem, tá? Eu tô torcendo desde já para vocês estarem com o espírito bem tranquilo para conseguirem se preparar muito bem ao longo do ano e, de fato, como esse nominho aqui indica, arrasar no Enem. Legal? Então vamos lá, vamos continuar com a nossa conversa sociológica, tá? Na grande área das ciências humanas e hoje com o tema fundamental de cultura e diversidade cultural, né? Eu não sei se vocês já perceberam que nas minhas aulas eu sempre pego uma palavrinha ou outra que é usada aí no mundo, né? Que é recorrente nos nossos discursos, nas nossas conversas, na mídia. Só que a gente usa essas palavras, mas muitas vezes não sabe do que elas se tratam. E às vezes a gente se engana sobre elas. Ou melhor dizendo, a sociologia, o estudo científico das sociedades, tem uma visão diferente do senso comum, né? Tem uma visão diferente daquilo que aqui nas nossas vidas banais, cotidianas, rotineiras, prosaicas, a gente usa essas palavras, da maneira como a gente usa essas palavras. Tá bom? Então vamos lá. Hoje a palavrinha é cultura, né? Uma palavra que a gente usa quase todo dia, mas, novamente, se eu perguntar para vocês, se eu pedir para vocês um texto de 20 linhas sobre cultura e diversidade cultural, e aí? E aí? Vai falar o quê? Vai escrever o quê? O que você vai usar em termos de conhecimento e argumentos para completar essas 20 linhas que você tem lá à sua frente? O papel em branco dá um terror na cabeça do sujeito se ele não estiver bem preparado para resolver os problemas que isso o coloca, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar entender melhor o que é essa história de cultura e diversidade cultural pelo ponto de vista da sociologia. Impossível de nós começarmos uma aula de sociologia sem relembrar da nossa matriz de competências e habilidades do Enem. Olha lá, a gente está indo pro começo dessa matriz no que se refere às ciências humanas. Cara, é a 4ª aula que eu tô dando, então você já tem que ter lido essa matriz, pelo amor de Deus, você já tá com essa matriz aí no seu computador, imprimiu, tá lendo, tá rabiscando, tá entendendo do que se trata. Competência de área 1, lá em Ciências Humanas, compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Basicamente, como é que a cultura define a nossa identidade? Basicamente, como é que a cultura define quem eu sou, quem você é e quem nós, juntos, somos? Como é que o Brasil se entende por Brasil?
Como é que a Inglaterra se entende por Inglaterra? O que significa ser brasileiro? O que significa ser inglês? Ou o que significa ser um homem do campo, um homem da cidade? O que significa ser uma mulher feminista? O que significa ser o que significa ser da cultura punk, da cultura dos mangás, daqueles quadrinhos japoneses? Então é disso que se trata essa grande competência. As habilidades dessa competência, olha lá, duas delas. A 4, comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Olha, muito interessante essa habilidade 4, pessoal, porque ela nos mostra, né, comparar pontos de vista. Muitas vezes o Enem traz em uma só questão 2 textos. Acabei de resolver com vocês na aula 3 uma questão sobre o homossexualismo que trazia 2 textos, um se referindo ao passado, outro se referindo ao presente. Olha lá a aula, resolve lá a questão. Aqui eu estou te mostrando uma habilidade que indica isso que o Enem pede, comparar 2 textos. Isso é muito comum nas provas do Enem. Habilidade 5, identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Você sabe identificar o patrimônio cultural de uma sociedade, de um município, de um país? Você, por exemplo, sabia que o frevo, aquela dança com os guarda-chuvas, bem difícil de fazer, o pessoal vai para o chão e joga os pés para cima, que é muito própria do Nordeste brasileiro, mais típica ainda do Recife, capital de Pernambuco. Lá no Nordeste do Brasil, onde eles falam titio. Titi é uma cidade linda, uma cidade maravilhosa, um povo hospitaleiro, um povo guerreiro, um povo que luta muito e que dança muito bem. O frevo dos recifenses é patrimônio cultural da humanidade reconhecido pela Unesco. Né? O braço da ONU, da Organização das Nações Unidas, que cuida do patrimônio cultural. Bacana, né? Então, que diversidade cultural é essa? Essa habilidade pede que você identifique essas diversidades, essas especificidades culturais, seja na dança, seja na gastronomia, seja na arquitetura das cidades. Legal, tudo isso aí apresenta a diversidade do patrimônio cultural de uma cidade, de um município, de um país, da humanidade como um todo. Vamos conversar sobre isso? Vamos lá. Então, agora olha só, para começar a nossa conversa sobre cultura, eu mostro essas 2 imagens para você, de um senhor lendo na biblioteca e de um outro senhor trabalhando no campo, tá? Ele está usando ali uma roçadeira movida a tração animal, aos cavalos. Agora, olha só, a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: dos 2, do senhor trabalhando no campo e do senhor lendo, quem tem cultura? Quem tem cultura? Se você está ligado no Enem, se você está ligado nas nossas aulas, você já pensou aí, Leonardo, os 2, óbvio, a tua pergunta é retórica. É claro que os 2 têm cultura, e é isso mesmo, parabéns se você pensou isso. Ambos têm cultura. Agora, infelizmente, na nossa sociedade, algumas pessoas entendem cultura como se fosse um refinamento do espírito, do intelecto. Como a gente diz geralmente aí afora, será que fulano é uma pessoa culta? Ele vai no teatro, ele vai no museu, ele gosta de ler livros, ele assiste cinema europeu, ele é uma pessoa cult. Tem esse uso da palavra cultura, como se cultura fosse o quê? Fosse estudar, fosse conhecer arte. Mas aí eu olho para essa imagem do homem trabalhando no campo e falo, esse sujeito não tem cultura também? Caramba, como é que se faz para usar uma roçadeira para arar a terra com uma máquina dessas?
Como é que se cuida desses cavalos? Como é que se faz essa máquina? Como é que se cuida da terra? Como é que se coloca a semente lá? Como é que se cuida dessa semente para ela germinar e para ela não ser atacada por pragas as mais diversas? Como é que se vive no campo? Então, eu me lembro, eu não sei se vocês têm essas experiências, mas eu me lembro do meu avô que veio do campo, ali morando no interior de São Paulo, interior do Paraná. E quando eu era criança, eu ia visitar ele, ele fazia essa brincadeira comigo. Deixa eu ver tua mão. Eu mostrava a minha mão para ele. Eu fui criado em cidade a minha vida inteira. Ele passava a mão assim na minha mão, via que não tinha calo, e ele brincava com a minha mãe, filha dele, dizendo: o menino aí não está aprendendo nada. Por que ele dizia isso? Porque eu não estava trabalhando. Então eu não tinha calos na mão porque eu não estava trabalhando. E daí ele me dizia assim: menino, lá na fazenda eu contrato por calo na mão. E aquela frase ficava na minha cabeça, essa brincadeira dele ficava na minha cabeça, porque depois, quando eu fui estudar sociologia na faculdade, eu falei: mas olha só que interessante, né? Eu, se quero um trabalho, eu apresento o meu currículo. São papéis, papéis que dizem o que eu fiz na minha experiência profissional prévia. Lá são os calos na mão. E o meu avô se gabava de construir uma carroça. Ele adorava me dizer que ele sabia construir uma carroça. Pessoal, olha o conhecimento que você precisa ter para cortar uma madeira em um círculo perfeito que vai funcionar como roda, para você pensar o equilíbrio de peso em uma carroça que vai ficar em cima daquele eixo. E o mais impressionante de tudo era que o meu vô era analfabeto. Ele sabia escrever um nome e só. E ele só aprendeu a escrever o nome porque ele visualizou aquilo lá. Ele não sabia o que aquelas letras significavam. Olha que maluco isso. Então aqui a gente começa a entrar no mundo da cultura tal como a sociologia a entende. Tanto o senhor que está lendo na biblioteca, alfabetizado, extremamente culto, quanto o senhor que está trabalhando no campo, tem cultura. Só que são culturas específicas de cada um. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, moçada, é que o que é cultura? Eu adoro usar essa frase aqui. Cultura são lentes para ver o mundo. É isso. Ao longo das nossas vidas, desde quando nós nascemos, nas nossas relações familiares, através dos nossos pais, dos nossos tios e mais tarde, através da escola, da religião, dos nossos amigos e mais tarde ainda, quando nós começamos a entrar em outros círculos sociais, a trabalhar, a estabelecer círculos diferentes de interesses na internet e começar a andar com outras pessoas de acordo com os nossos gostos musicais, nossos gostos de literatura, nossos gostos por filmes ou por esportes. Nós começamos, ao longo de todo esse processo de vida, nós começamos a colocar dentro do nosso corpo, literalmente, nas nossas cabeças e nos nossos corpos, uma maneira de ver o mundo, uma maneira de entender o mundo. Então, você vai colocando lentes. Sacou? Lentes que determinam como você vai entender o mundo à sua volta, como você vai entender o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira, o que é bom e o que é ruim. Legal? É isso, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Mais um, né? Na nossa sociedade, a morte é um tabu, não é? Cemitério, enterros, velório, tudo é transvestido de uma áurea de seriedade, algo que nos fica distante, que precisamos usar preto, que precisamos mostrar tristeza, condolências ao que está acontecendo ali.
E a gente tem essa história de que ver o corpo do morto, né, é uma coisa meio estranha para nós. Agora, tem muitas sociedades indígenas, olha que maluco, quando a criança chega no que eles entendem como 5 anos, a primeira coisa que eles fazem é, ao longo daquele ano, a criança precisa ser apresentada a um corpo, a um cadáver. Então, quando morre alguém ali na comunidade, na aldeia, eles fazem todo um ritual que as crianças vão lá e tocam literalmente no corpo do morto. E por que eles fazem isso? Porque daí você já vai dizer, mas eles são loucos, eles são tenebrosos, eles idolatram a morte. Não, nada disso. Nada disso. Eles entendem que a pessoa, no seu processo de crescimento, precisa entrar em contato com a morte desde cedo. Por quê? Eles dizem, porque é o destino de todos nós. Então, quanto antes você conhecer o teu destino final, você vai ser mais capaz de viver bem. É o que eles dizem. A gente vive essa história da morte de um jeito diferente. Então, olha que interessante, né? A morte é uma coisa dos vivos e muda de cultura para cultura. Legal? Então é isso, pessoal. São essas lentes para ver o mundo, né? Esses pensamentos e práticas que moldam as nossas maneiras de entender o que está acontecendo por aí afora. Então, como eu estava dizendo para vocês, a cultura tem a ver com ser e não a ver com ter. Não se trata de posse de conhecimentos, de adquirir conhecimentos, mas de ser quem vocês são. Tá bom? É por aí. Se você já viajou pelo Brasil, conheceu outras regiões do país, se você já teve a oportunidade de ir para fora do Brasil, você entende muito bem o que eu estou falando, quando você percebe que as pessoas nesses outros lugares vivem de outras maneiras. Aí você começa a perceber que aquilo que para você era natural, era óbvio, era o certo e era a única coisa para se fazer, você percebe que tem aí no mundo pessoas vivendo e pensando de maneiras completamente diferentes. E é o que nós chamamos então de diversidade cultural, algo muito simples e muito banal de se entender, tá bom? Então, moçada, chega de conversa e vamos ver como o Enem aplica este conhecimento em suas provas. Olha só que interessante. Eu peguei uma questão aqui para vocês do último Enem, do Enem de 2014, esse que foi aplicado agora, em novembro do ano passado. Olha que texto grande. Então se lembrem novamente do que eu digo para vocês. Ler os textos da prova com uma caneta na mão, sempre. Legal? Dialoga com o texto, rabisca o texto, escreve do lado do texto, mata a sua compreensão do texto na primeira leitura. Porque se você tem 3 minutos para matar cada questão, cara, vai lá, cronometra e lê esse texto aí na sua casa. Você vai ver que você vai tomar no mínimo 1 minuto para ler e entender esse texto. Então, tem que ser dinâmico, hein? Tem que ser dinâmico. Vamos lá, esse texto é simples. O cidadão norte-americano desperta num leito construído segundo o padrão originário do Oriente Próximo, mas modificado. Então, olha só, ele falou em norte-americano, Oriente Próximo, mas modificado na Europa setentrional, antes de ser transmitido à América. Sai debaixo de cobertas feitas de algodão, cuja planta se tornou doméstica na Índia. No restaurante, toda uma série de elementos tomada de empréstimo espera. O prato é feito de uma espécie de cerâmica inventada na China, a faca é de aço, liga feita pela primeira vez na Índia do Sul, o garfo é inventado na Itália medieval, a colher vem de um original romano, lê notícias do dia impressas em caracteres inventados pelos antigos semitas, em material inventado na China, por um
um processo inventado na Alemanha. Então, olha que texto interessante, de uma maneira muito didática, muito simples, o autor do texto, que é um antropólogo, né? O Ralph Linton, que escreveu esse texto, é um antropólogo irmão dos sociólogos. Se você quer ser um profissional da sociologia, como eu sou, você precisa fazer um curso chamado Ciências Sociais. As ciências sociais está dividida em 3 grandes áreas: a sociologia, a antropologia e a ciência política. Você vai estudar essas 3 matérias e, no fim da sua graduação, vai escolher uma delas para seguir a sua carreira. Legal? Eu sou um antropólogo. Eu me formei depois de estudar ciências sociais em antropologia na minha pós-graduação. O Ralph Linton é, então, um colega meu de profissão. E ele está aqui falando do quê? De como o norte-americano, só no momento em que ele dorme, acorda, toma café da manhã e lê o seu jornal, ele vai utilizar uma série de produtos, objetos que vieram do mundo todo. Mas não que eles foram feitos lá, necessariamente, mas que eles foram inventados lá. E os Estados Unidos, né, incorporou esses elementos em seus cotidianos, das suas pessoas, dos seus cidadãos, assim como nós. Né? Então você dorme numa cama que foi inventada na Grécia e lê o jornal com caracteres desenvolvidos pelos semitas, pelos judeus no passado, por um processo de impressão que foi inventado por Gutenberg na Alemanha, e você vai tomar o seu café da manhã em cerâmicas que foram inventadas na China. Então, olha, é cultura de todos os lados se misturando na manhã de um indivíduo. Interessante o texto, eu gosto muito dele. Então, volta lá e vamos continuar a nossa leitura. A situação descrita é um exemplo de como os costumes resultam da... E olha que interessante é o Enem, né? Se você pegar outros vestibulares, você vai ler o enunciado da questão, o comando da questão, e ele geralmente faz um resumo do texto. Ele vai dizer: a cultura é um modo de ser e estar no mundo. E o mundo inteiro comporta uma diversidade cultural imensa. Ele não disse nada para você. Viu qual é o teu problema no Enem? Se ligou? Você tem que ler o texto e manjar, porque o comando da questão não vai te dar nenhuma pista. Mas as coisas ficam mais tranquilas quando você lê as alternativas de resposta. Porque você vai ver que o Enem, se parece muito difícil nessa história de ler e interpretar textos, acaba ficando muito fácil na hora que você lê as alternativas, porque eles pegam leve nas alternativas e facilitam a nossa vida aí. Olhem lá. Opa, desculpem, tá aí. A situação descrita é um exemplo de como os costumes resultam da a assimilação de valores de povos exóticos. Vamos ler todas as alternativas e a gente pensa. Experimentação de hábitos sociais variados. Será? Recuperação de heranças da antiguidade clássica. O que é a antiguidade clássica? Fica ligado nas aulas de linguagem, nas aulas de literatura, nas aulas de história. Antiguidade clássica, principalmente Roma e Grécia antigas, tá bom? D. Fusão de elementos de tradições culturais diferentes. Fusão, uma união de tradições culturais diferentes. Valorização de comportamento de grupos privilegiados. E aí, moçada? Qual dessas alternativas você iria? Qual dessas você marcaria em seu gabarito? Pessoal, a resposta correta é a D. Legal?
assimilação de valores de povos exóticos, como a A diz. Pessoal, você não tem só povos exóticos aqui no texto. Se por um lado ele fala de uma China, ele fala de uma Índia do Sul, que pode te fazer pensar melhor na alternativa A, por outro lado ele fala de Grécia e Roma antigas. Moçada, Grécia e Roma antigas estão na base de todas as nossas sociedades contemporâneas. Hoje, democracia, Grécia, né? O latim, a base, o fundamento de todas as línguas faladas aqui na França, na Espanha, na Romênia, em Portugal, né, na própria Itália, obviamente, que se misturou com as línguas anglo-saxãs, como o inglês, o alemão. O latim está pelo mundo todo, dada a força política que Roma tinha na época, dado o império que eles foram. Então, que exotismo é esse? Exótico, aquele estrangeiro distante, aquele estrangeiro radicalmente diferente? Não, não são. Então, o que pega na alternativa A é a palavrinha exótico. B, experimentação de hábitos sociais variados. Pessoal, todos nós experimentamos hábitos sociais variados. Só que cuidado, aqui ele está falando de hábitos sociais e não culturais. Então, o que são hábitos sociais? Bom, dormir é um hábito social, né, que todos em nossa sociedade fazem. Uns fazem mais cedo, outros fazem mais tarde, uns preferem dormir à tarde, outros de manhã, outros à noite. Isso varia, mas é um hábito social. Agora, a maneira como o sono é feita, em cama, no chão, né? Vocês sabiam que 80% da população do mundo não dorme em camas? Né? E você sabia que 90% da população do mundo, dos seres humanos, dorme em conjunto? Coletivamente? Essa história de dormir sozinho ou dormir no máximo em dois é coisa muito recente e de sociedades muito específicas. Na grande maioria dos países se dorme juntos e se dorme no chão, né? Então, não são hábitos sociais, são hábitos culturais, aqueles que o texto trata. E por isso, então, a resposta é a D. Legal, moçada? Então, finalizando a nossa conversa, é isso. Cada nação tem uma cultura particular. Aliás, mesmo nas próprias nações, as culturas são múltiplas. E é isso que a gente chama de diversidade cultural, que o texto acabou de exemplificar para a gente. Então, tomem muito cuidado. As culturas não são melhores ou piores para a sociologia. Para a tua cabeça pode até ser. Para o estudo científico da sociedade, não. Eu não posso dizer que os índios são piores do que nós. Eu não posso dizer que os índios são mais burros do que nós, entendem menos do que nós. Não. Há diferenças. Eles pensam de um jeito, nós pensamos de outro. E aí está a ideia de respeito à diversidade cultural. Mais um tema relacionado à cidadania, agora no quesito cultura. Ok? É o que eu tentei dizer para vocês ali no fim deste texto. E aí a gente mata a nossa aula sobre diversidade cultural conversando sobre um item, uma questão que caiu na prova de 2009, que foi a prova cancelada. Só lembrando para você, porque muitos professores aqui podem resolver questões dessas provas com vocês, em 2009 o Enem estava prestes a acontecer, 2, 3 dias antes, vaza a prova, né? Alguém conseguiu pegar na gráfica e distribuiu na internet e a prova foi cancelada. Aí, 2 semanas depois, às pressas, o Ministério da Educação teve que reelaborar uma prova e fez uma segunda aplicação, que na verdade foi a primeira, né? Uma segunda prova que foi aplicada então. Essa primeira prova era muito boa, de 2009, e tem muitas questões interessantes ali para a gente trabalhar. Uma delas é essa aí, ó. O índio do Xingu, que ainda acredita em Tupã, assiste pela televisão a uma partida de futebol que acontece em Barcelona, ou a um show dos Rolling Stones na praia de Copacabana.
Não obstante, não há que se iludir. O índio não vive na mesma realidade em que um morador do Harlem ou de Hong Kong, uma vez que são distintas as relações dessas diferentes pessoas com a realidade do mundo moderno. Isso porque o homem é um ser cultural que se apoia nos valores da sua comunidade, que de fato são os seus. Ao comparar essas diferentes sociedades em seu contexto histórico, verifica-se que, vai lá pessoal, pega a prova e resolve ela. Eu vou te facilitar mais uma vez e vou te dizer que a resposta é A, C. Pessoas com culturas, valores e relações diversas têm, hoje em dia, acesso às mesmas informações. O teu trabalho, a tua lição de casa é pegar essa questão, resolvê-la e entender aqui com você mesmo porque a C é a correta. Legal? É isso aí, pessoal. A gente continua a nossa conversa na próxima aula, tá bom? Bons estudos para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.